Olá, boa noite. Nós falamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Campinas. A partir de agora, você acompanha conosco aqui pela TV Câmara, no canal 4 da NET e no canal 61.3 do HF Digital, palestra da ONG Mães em Luta. A condução do evento fica com o vereador do PTB, Tiago Ferrari. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos os presentes. Welcome everybody. Cumprimento também todos os telespectadores da TV Câmara, já justificando que hoje a gente vai ter um evento diferente. Hoje trata-se de uma palestra da ONG Mães em Luta, que a Vera está aqui, que ela vai explicar, fazer toda a exposição sobre como surgiu, o que é, como funciona a ONG Mães em Luta, e, ao mesmo tempo, junto com isso, e a razão do evento também, é a visita de alunos da George School, dos Estados Unidos, da Pensilvânia, e eles estão fazendo um trabalho curricular dentro da sociedade. Então, eu estou aqui, além da Vera, fundadora, presidente da ONG Mães em Lutas, estamos aqui também com os alunos da George School, e aqui ao meu lado está a Carolina Lopes, uma brasileira que estuda lá e que trouxe essas pessoas, defendeu que se fizesse trabalho aqui no Brasil. Ela falará um pouco, explicará o trabalho na escola, dentro da escola, com relação a esse trabalho social que eles desenvolvem, e depois nós abriremos a palavra para 2 alunos e um professor. Eles falarão inglês brevemente, mas como isso está sendo transmitido ao vivo e até pela internet, até por consideração aos pais que possam estar assistindo, a gente vai abrir para que eles falem um pouco, e logo em seguida nós iremos assistir a palestra da Vera. Então, eu passo a palavra para a Carolina, que faça um breve relato, Carol, sobre por que as pessoas estão aqui, por que esses alunos estão aqui, o que vocês estão desenvolvendo, como funciona isso daqui, e depois você passa a palavra para o seu professor e depois para os seus colegas. Então, com a palavra, a Carolina. Boa noite, meu nome é Carolina Lopes, eu estou no último ano do colegial, e quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu fui para uma escola Quaker, e na religião Quaker a parte central é dar de volta para a sua comunidade. E para mim parecia um pouco errado eu não dar de volta para a minha própria comunidade depois que eu fui embora. Então eu decidi desenvolver um projeto em que eu trouxesse um grupo de 14 alunos e 2 professores para Campinas e para São Paulo para fazer um trabalho comunitário das maiores causas que estão afetando nossa comunidade de hoje. Então, um grupo de 60 alunos se inscreveram, e os 14 que estão aqui hoje foram escolhidos pela escola através de um processo seletivo. E, para mim, é muito importante estar aqui com eles hoje, porque a maior parte das vezes a informação chega nos Estados Unidos um pouco torcida. Então, para eles estão vendo de primeira mão e vão levar de volta as causas que estão acontecendo e a realidade do que a gente está passando aqui no Brasil hoje. Então, para mim é muito importante esse evento hoje, e para eles também. E então o meu professor Amírio vai falar um pouco da experiência dele trabalhando com esse projeto. My name is Emilio Salamone. I'm a teacher at George School and the service trip leader. We bring students over to different countries to expose them to different cultures and situations that happen around the world. One of the things, we're a Quaker organization, and we believe that there's that of God in everyone, and we like to help. And one of the things that we like to do when we go back to the United States is to make sure it's important that we never forget that these people are missing, and that we'll always be looking for them, that there's someone's daughter or son. And this is something that we like to instill in our youth, and this compassion, and we like to continue that into the future generations. Thank you. Eu solicito a Carol que traduza para os telespectadores as palavras, breves palavras do professor
E então o professor está dizendo que para ele é importante porque ele cresceu numa comunidade Quaker e na religião Quaker eles acreditam que tem a luz de Deus em toda pessoa. Não importa em que religião você é ou de que cultura você vem, mas tem uma luz maior dentro de todos. E para ele achou essa luz dando de volta para uma comunidade onde ele não veio. Então ele falou que ele está totalmente fora da sua zona de conforto por vir para o Brasil, é uma experiência nova para eles e que ele acha muito importante ver que tem pessoas que estão faltando no Brasil e levar essa tecnologia que o Brasil está usando de volta para os Estados Unidos e deixar claro que não importa que as pessoas estão faltando aqui no Brasil, é importante para os Estados Unidos também. Muito obrigado, Carol. E deixar claro para todos os telespectadores também que isso trata-se de um trabalho curricular da escola. Não tem nenhum fim religioso ou qualquer outro. É dentro do currículo da escola. Então, eles têm que exercer essa atividade de se envolver socialmente. Carol, passe a palavra também para os seus colegas. Hello, my name is Carlos Williams, and I think that coming from the United States, this is a great experience coming to Brazil, and I feel as though a lot of times people who lose their child feel as though they're alone, and I just want to know that there's support around the world. So I think it's very important that other countries show that they care about it as well, because the value of a life is universal, and no matter where you are or where you're from, it still has that importance and meaning to someone. So, Thank you. Então, o Carlos disse que, para ele acha que o valor da vida de uma pessoa é universal. E não importa de que país você veio e de onde você está no momento, a vida de todo mundo deve importar. Então, para ele acha muito importante que alunos que são de uma cultura muito diferente da do Brasil estão aqui hoje tentando mostrar isso para todo mundo. Então, todos estão aqui por sua própria vontade, mas todos estão tentando mostrar uma importância maior e de que a vida de todo mundo deve importar igual. E a próxima aluna é a Mahek Sai, vai falar um pouco da sua experiência. Hi, I'm Mahek. I'm a senior at George School, and it's a great opportunity to be here in Brazil, and I really appreciate the fact that we've gotten the opportunity to explore various parts of the Brazilian culture, and most importantly, I think that it's an honor that we're more socially aware of the Missing Peoples organization that Vera has founded here, and it's really important to me personally because the school that we come from, we're from a very small community, and by coming here, we've become aware of a larger issue at hand, and we can now bring this back to our George School community, and when we talk to our George School community, they can talk to more people, and this just helps bring more awareness to this issue, because at the end of the day, like Charles was saying, there's value to every life. E a Mahek disse que ela está muito grata por essa experiência de conhecer uma cultura bem diferente de onde ela veio, e ela acha que por essa experiência com a senhora Vera, ela vai poder criar um networking muito importante. Então, ela vai poder aprender da experiência do Brasil e, quando ela voltar para a George School, ela vai contar da sua experiência para os seus amigos. E eles vão contar para as suas famílias. E essas famílias vão continuar falando sobre o assunto. E, dessa forma, mais pessoas vão poder achar uma forma de ajudar e vão estar mais inteiradas do assunto. Então, para ela acha que, mesmo que ela não é da cidade de onde esse projeto está sendo desenvolvido, ela pode achar uma maneira de levar o projeto para onde ela mora também. Obrigado, Carol. Então, só reforçando para as pessoas que estão nos assistindo, da importância do trabalho curricular, do envolvimento da escola com a sociedade, não só dentro da sua territorialidade, mas sim se expandindo, porque como até as próprias palavras dos alunos, a gente está focando em questões de valores universais, de problemas que afligem não só uma região, mas de outras nações até. Então, é importante, fiz questão também que os alunos estivessem presentes, fizessem um breve relato também, o professor também, antes da palestra da Vera, ressaltando que eles vão ficar 15 dias aqui no Brasil, estão uma semana, e eles também já estão convidando a todos os presentes e os telespectadores também, que eles vão participar de uma confraternização lá na casa Ronald McDonald's.
no dia 19, quinta-feira, às 16h30. Então, ficam todos convidados, porque eles estão fazendo diversos trabalhos sociais, e principalmente na Casa Ronald McDonald de Campinas. Então, Carol, eu peço que você, como a palestra da Vera vai ser em português, e você vai ter que traduzir para seus colegas, eu peço que vocês possam ficar ali embaixo, enquanto os alunos e os professores descem, para que a Carol possa fazer a tradução da palestra da doutora Vera. Eu já peço para que a gente possa assistir um vídeo sobre a ONG Mães em Luta. Eu estou procurando meu filho já há 16 anos. Você colocar 3 filhos para dormir e falta um. Você sabe que falta um. Eu nunca desisti de procurar ele, desde o dia que eu percebi pela falta dele. O que fazer quando o tempo não obedece à vontade de mudar o passado ou ultrapassa os limites da espera por alguém que nunca mais voltou? Jamais imaginei que eu ia ficar tanto tempo sem minha filha e travar uma luta de tantos anos em busca dela. A luta a que Vera se refere tem um nome, Fabiana, a filha mais velha que desapareceu com 14 anos no bairro Jaraguá, em São Paulo, em 1992. No dia, os alunos foram dispensados porque não houve aula. Todos voltaram para casa, menos a menina. Eu fiquei quase 30 dias andando com a mesma calça, achando que se eu ficasse andando para baixo e para cima, eu ia encontrar ela em algum lugar. Eu não tinha noção de tempo e nem de horas de dia, você entendeu? Essa busca não encontrou amparo na polícia. 18 dias depois do desaparecimento, o boletim de ocorrência ainda nem havia chegado até o delegado responsável pela Delegacia de Proteção à Pessoa, a única que cuida de casos de desaparecimento no estado de São Paulo. Agora, você imagina uma cidade como São Paulo, que para registrar um boletim de ocorrência, dizia que era 48 horas, mas para reconhecer um cadáver e enterrar como indigente são 72 horas. Eu extrapolei todos os limites de tempo. A história de Vera se cruza com a de outras milhares de famílias no estado de São Paulo. Muitas dessas crianças e adolescentes nunca mais voltam para casa. Mas por que isso acontece? De quem é a responsabilidade? Dados desencontrados? Falta de articulação entre o governo federal e estadual? Ausência da família ou da polícia? Todas essas perguntas ainda não têm uma resposta exata. Existe pouco conhecimento de como desaparece, por que desaparece, quais são as causas do desaparecimento. Hoje, Vera atua na ONG Mães em Luta, criada por ela em São Paulo. Um dos principais projetos da entidade, além da prevenção, é a divulgação de fotos nos pedágios da Autoban. O que deveria ser um eterno luto deu lugar à conscientização e ao auxílio às outras mães que vivem o mesmo problema. Foi aqui, nessa esquina, que Vera viu a filha pela última vez. O lugar mudou bastante, mas a realidade dos desaparecidos ainda não. Assim como Fabiana, milhares de crianças e adolescentes desaparecem todos os anos no estado de São Paulo. São 20 mil, 10 mil, ninguém sabe ao certo quantos, nem quem são eles. Não se pode falar hoje com clareza, com propriedade, de quantas pessoas desaparecem por ano no Brasil. Não se tem esse dado específico. Isso para mim é vergonhoso. As estimativas que existem dentro do próprio governo federal são muito diferentes. Segundo o Ministério da Justiça, apenas 1.194 ocorrências foram registradas nos últimos 10 anos em todo o país. Estatística bem menor da apontada pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, que estima cerca de 10 mil desaparecimentos de crianças e adolescentes todo ano no Brasil. Muitas organizações trabalham com números bem mais expressivos do que este, né? 40 mil, 50 mil casos de desaparecimento ano. Então, a ausência de uma base que pudesse consolidar
e registrar essas informações, sendo alimentado não só pela área de segurança pública, mas por outros profissionais do sistema de garantia, é imprescindível. Já a Delegacia de Proteção à Pessoa da capital paulista, que recebe todas as ocorrências das demais delegacias, registrou só no estado de São Paulo mais de 8.000 casos de desaparecimento no período de 2005 a 2009. A estatística é super importante, porque é a partir daí que a gente vai ter uma noção realmente quantas pessoas desaparecem, quantas são recuperadas, né, a porcentagem, tudo, né? Mas o que nos interessa realmente é o encontrar da pessoa, né, e devolver à família. Mas o problema vai muito além dos números. Por conta da falta de articulação entre os governos, a responsabilidade é transferida para a Polícia Civil. É ela quem recebe as principais críticas. A polícia está despreparada para o caso de desaparecimento de pessoas. Marlúcia é mãe de Stephanie, de 12 anos, que desapareceu em março de 2010 de dentro da própria casa, na região do Capão Redondo, em São Paulo. A menina se arrumava para ir até o shopping, enquanto a irmã mais velha estava na casa do namorado, a poucos metros dali. Quando voltou, Stephanie não estava mais lá. Ela tinha deixado o celular carregando, a toalha molhada em cima da cama dela e a porta fechada. Foi na hora que eu cheguei, desesperada, sem noção do que estava acontecendo, fiquei louca. Procurando a noite inteira, virou a manhã e nada. De acordo com essa antropóloga, que está concluindo doutorado na área de desaparecimento, a relação entre a família e a polícia nesses casos é marcada pelo conflito. A gente vê os familiares indo até as delegacias para solicitar investigação mesmo. A gente vê que esse é o papel primordial da polícia, porque as famílias muitas vezes se ressentem da falta de um desfecho, que é o que as mães falam, elas contam o tempo. Faz 17 anos que minha filha sumiu, faz 18 anos, enfim. Esse contar o tempo significa que o caso nunca é concluído. Já para a polícia, o problema está muitas vezes na família. A gente sempre estimula que a família venha até a gente, porque às vezes ela omite algumas coisas que não interessam. Às vezes a condição, por exemplo, de homossexual da pessoa, tá? Algum problema que ela tem, ou de drogas. Então a família parece que se envergonha um pouco de informar essas coisas, mas são informações necessárias a investigações. É nessa primeira conversa com a família que a polícia classifica o tipo de desaparecimento. São 3 deles. O desaparecimento enigmático, quando a pessoa some sem deixar nenhum vestígio. A fuga, quando a pessoa foge de casa por vontade própria. E, por último, o homicídio, quase sempre ligado ao tráfico de drogas. O problema é que esse tipo de classificação limita e muito o trabalho de buscas, já que o tipo de desaparecimento pode mudar ao longo das investigações. Além disso, não existe até hoje uma definição exata para o que é o desaparecido. Nós não verificamos uma definição exata, né, do que seja desaparecimento. Cada situação é uma situação. Então, não há uma lei a respeito da matéria, né, e eu acho que isso tem que ser verificado caso a caso. O que mais atrapalha é um argumento recorrente de que, porque não existe uma definição legal, a gente não sabe muito como lidar com o problema. E aí isso gera uma espécie de desresponsabilização. A gente acaba vendo muitas instituições recuando diante do problema mesmo. Um dos principais marcos legais do desaparecimento é a Lei da Busca Imediata. Ela obriga que as investigações sejam feitas imediatamente após a notificação da ocorrência, mas não indica quem deve fazer essa busca. Além disso, a lei não sai do papel, já que muitas mães ainda têm que esperar 24 ou 48 horas só para registrar um BO na polícia. Foi assim com Jocélia. Em dezembro de 2009, o filho dela, Fábio, de apenas 4 anos, desapareceu na frente da casa do padrinho, na zona sul de São Paulo. Ele foi preparar o banho do afilhado e, quando voltou, o menino não estava mais lá. A família procurou a polícia, mas não conseguiu registrar o BO. Para a criança, eu acho que, na minha opinião, não deveria existir esse negócio de 24 horas. Entendeu? Criança é criança não é adulto. Entendeu? Porque se um adulto some, pode ser assim, algum problema que teve dentro de casa, sabe? Ou saiu porque quis, né? Quer sair, não quer dar satisfação para ninguém. Agora uma criança não, ainda mais uma criança de 4 anos. Esta é uma praxe no mundo inteiro. Fica difícil nós estabelecermos, por regras meramente objetivas,
né? A obrigatoriedade de movimentar todo um sistema, principalmente investigatório da polícia, que nos é tão cara hoje. Os presentes de Natal do menino ainda nem foram desembrulhados. Hoje, eles dividem espaço com os cartazes de busca. Minha vida ficou de pernas pro ar. Você não tem nenhuma notícia, você dorme sem nenhuma notícia, tem dia que você não dorme. Entendeu? É complicado. Um dos motivos dessa lentidão no trabalho da polícia é a justificativa de que o desaparecimento não é crime. Isso é considerado crime para a polícia? Não, não é crime. Porque até terminar o desaparecimento, nós não sabemos realmente o que aconteceu. Pode terminar num homicídio, por exemplo. Aí sim, torna-se crime. Muitas mães procuram ajuda em ONGs. Um exemplo é essa aqui em Araraquara, que começou buscando remédios pelo rádio amador. Hoje, eles procuram por pessoas desaparecidas. São mais de 2.000 pedidos em uma só voz. A ONG Areia de Araraquara, São Paulo, pedindo um apoio a todos nossos irmãos caminhoneiros, as unidades móveis, todos os componentes da ONG, na procura de Lucas Pereira, desaparecido da cidade de São Carlos, São Paulo. Pelas ondas do rádio vai o pedido de ajuda. A ONG Areia de Araraquara trabalha com a divulgação de pessoas desaparecidas há 16 anos. Nosso trabalho é através do Rádio PX, é um trabalho de formiguinha, né? A gente não tem recurso nenhum, a gente trabalha do nosso suor, né? O trabalho pode ser de formiguinha, mas não é pequeno. Eles já conseguiram localizar mais de 2.000 pessoas. Uma delas foi Damásio. Neide estava há 26 anos buscando pelo filho, que ficou com o pai depois da separação. Foi através da ONG que, em dezembro de 2009, conseguiu reencontrá-lo. Eu não desisti a vida toda e eu fiquei procurando, entendeu? E até consegui achar. Só alegria. Só alegria, né? Onde a polícia não chega, as ONGs conseguem chegar. A pioneira entre elas é a Associação Brasileira de Crianças Desaparecidas, conhecida como Mães da Sé. Desde 1996, as mães se encontram todos os domingos nas escadarias da igreja, no centro de São Paulo. Não importa o que fez, o que deixou de fazer, o importante é ele voltar para mim. Eu estou esperando hoje com muita fé de encontrar meu filho. O trabalho incansável das mães junto a entidades como essa em todo o Brasil fez com que, depois de muitos anos de espera, o problema chegasse até o centro do debate político. Em 2008, foi instituída uma CPI na Câmara dos Deputados aqui de Brasília para apurar as causas, consequências e os responsáveis pelo desaparecimento de crianças e adolescentes no país. Essa foi uma das poucas iniciativas criadas para dar voz ao que muitas mães já afirmavam. Faltam dados concretos e comprometimento público com o problema. Quem é o responsável por isso? Quem vai responder à sociedade, né, sobre esta criança? Quem vai dar ao pai ou à mãe a segurança que a criança vai ser encontrada? Então, o que eu acredito é que não existe hoje no Brasil uma definição de quem é o responsável por isso. Os trabalhos da comissão apontam que por trás do desaparecimento estão a violência doméstica, o tráfico de drogas, o abuso sexual, o tráfico de órgãos e até a adoção ilegal. Para tentar acompanhar cada um desses casos, foi criado o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, mas somente essa iniciativa não basta. O cadastro, ele vai ajudar o encontro, o reencontro, digamos assim, das crianças, mas não necessariamente vai dar fim, né, à questão do desaparecimento. Já para a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, órgão do governo federal responsável pelas políticas nessa área, o Cadastro Nacional e a qualificação dos profissionais são as principais medidas para amenizar o problema. Aparato normativo é importante, isso a gente está consolidando. Tratamos agora do aperfeiçoamento, a criação de um cadastro nacional e o comprometimento, e esse comprometimento envolvendo a sensibilização, a mobilização e a qualificação dos profissionais do sistema de garantia de direitos como um todo. Entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e a resposta foi que não existe nenhum responsável e nem dados sobre desaparecimentos no âmbito estadual. O poder público é omisso, é negligente, entendeu? Que as pessoas façam uma reflexão. E se fosse meu filho? Por um segundo. Que hoje é eu, amanhã pode ser qualquer um.
A criação de delegacias especializadas, o cadastro de desaparecidos, a sensibilização dos profissionais, todas essas ações podem indicar uma parte do caminho. Mas enquanto a solução anda a passos lentos, quem precisa de uma resposta quer ultrapassar o limite do tempo, que ainda é o da espera. Já vai fazer o quê? 9 meses, não tenho nenhuma resposta, não tenho nada concreto. Eu não tenho planos nenhum para o meu futuro. A não ser encontrar ele. Só me resta mesmo é divulgar, trabalhar e ter esperança de um dia encontrar, você entendeu? Costumo dizer que quem sabe um dia, né, eu ajudei tanta gente, eu também consiga. Antes de dar a palavra para a Vera, gostaria de agradecer a presença. Como a gente ouviu falar que a questão da polícia é muito importante, que a polícia sensibilize. Então, eu queria dizer que aqui a gente tem na plateia aqui uma investigadora, a Carla Campolina, e uma perita, a Ana Cláudia, que acho que tem importância para que conheçam e tenham a sensibilidade de estar aqui, de sensibilizar os seus colegas de trabalho. Então, Vera, você está com a palavra, passo a palavra para a senhora. E só para a gente combinar aqui, como é que a gente vai fazer aqui, Carol? Ela vai falando, você vai traduzindo? Fala um pouco dela, vai traduzir brevemente. Então, eu peço que os telespectadores entendam que hoje vai ser um pouco diferente, mas com a palavra, Vera e Carol, se vocês quiserem ficar juntas. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos presentes, cumprimentar também os demais representantes da casa, das ONGs, fundações, etc. Agradecer a Deus por estar aqui, tendo mais uma oportunidade de falar um pouco do meu trabalho. She would like to thank for everyone that came tonight and for God to be giving her the opportunity to advocate for her work once again. Agradeço na pessoa do vereador Tiago Ferrarini por nos receber e nos proporcionar a oportunidade de chamar a atenção, mais uma vez, por esse crime social. And she would like to thank for the cabinet members to give her the opportunity to use this space to advocate for a social crime. Sou Vera Lúcia, fundadora da ONG Mães em Luta, Associação Nacional de Prevenção e Busca a Pessoas Desaparecidas. My name is Vera, and I'm the founder of the Mães em Luta Association that works with finding missing people and advocating for the cause. Digo sempre que o trabalho social ele começa pelo amor ou pela dor. No meu caso, começou pela dor. No dia 12 de novembro de 92, minha filha Fabiana Renata desapareceu misteriosamente na saída do colégio em que estudava, no bairro do Jaraguá, em São Paulo. On November 12 of 1992, my daughter disappeared on her way back from school after school got canceled during a day, and she's yet to be found. And she always says that social work is caused by either love or pain, and in her case, her social work was motivated by her pain. No primeiro momento que cheguei em casa e percebi o desaparecimento da minha filha, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a polícia.
achando que ali eu encontraria alguém que pudesse me ajudar. Não aconteceu isso. Não fui atendida, não registraram um boletim de ocorrência, não começaram a busca, e, com isso, a dificuldade de encontrar minha filha se tornou quase e até hoje impossível. In her mind, the first thing that she should do when she got home was go to the police and ask for help, but when she got there, she received none. And they made the process until today extremely impossible to find her daughter. Transformei minha dor em trabalho, abraçando a causa e auxiliando outras famílias que, como eu, têm filhos desaparecidos. Que diariamente passam pelo sofrimento da busca e da espera de talvez um dia conseguir encontrá-los. With her frustration after the first step, she decided to start her association, which made it possible for other families that were going through the same frustration as her to find a way, or at least try and find a way to find their missing kids. Meu trabalho começou em 96. Sou cofundadora do movimento Mães da Sé, a qual trouxe visibilidade a toda a sociedade e ao nosso país sobre esse crime social que é o desaparecimento de crianças e adolescentes. After founding the Mães em Luta, she's the co-founder of Mães da Sé, which is the moms that we saw in the video. And through that, she was able to raise an awareness throughout the whole country about the cause, and not only in the state. Um crime ignorado pela sociedade e pelo poder público e alimentado pela impunidade nesse país. This makes it really hard with the social impunity of this country, and without everyone agreeing in one form, it makes it even harder for her to find her daughter. Além da divulgação de imagens, que era uma das principais ações do movimento Mães da Sé, no qual sentávamos na Praça da Sé empunhando os cartazes do nosso filho, hoje trabalhamos com a prevenção. Por que a prevenção? Entendo eu que devemos trabalhar a prevenção para evitar o desaparecimento. Pouco conhecido as principais causas e que muitas famílias ignoram por achar que isso não pode acontecer com elas. The first step was to raise social awareness, and they used flyers and they used posters around a town to raise awareness to the cause. But now they're trying to work with preventing for the issue to happen. And she said that the biggest difficulty is that families think that it will never happen to them. So they kind of put it to the side because it's not happening in their family. But in reality, it can happen to any of us. Através da prevenção, procuramos desenvolver um trabalho amplamente humanizado, acolhedor, assistindo às vítimas de familiares desaparecidos, diminuindo, assim, muitos traumas emocionais e psíquicos. Contamos com a ajuda de todos os voluntários de psicologia, assistentes sociais e amigos, que sempre pronto a deixar nossa luta um pouco mais leve. And through the help of co-founders and people that are donating and willing to help, this made it possible for her fight to be a little bit easy on her. Não temos dados oficiais de desaparecimento de pessoas no Brasil. Fala-se, através da Secretaria de Direitos Humanos, de 200 mil pessoas, 70% disso crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. Now, around 200 million people are missing in Brazil, and the majority of that are kids, young kids. Sendo 9 mil a 10 mil só no estado de São Paulo, no qual desaparecem, em média, 60 pessoas por dia, 40% crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. The majority of it is in the state of São Paulo, where around 60 people go missing, and 60% of that are kids. O desaparecimento ele é causado por várias ações, várias situações. A principal dela
os conflitos familiares, através da violência doméstica, maus trato, e por motivo de violência entre pais e filhos, da intolerância, da sexualidade e várias outras razões. Esses jovens, muitas vezes, quando desaparecem, eles já se sentiam desaparecidos dentro de casa. Sair para as ruas, um paradeiro ignorado, é simplesmente a conclusão do que ele já sentia em casa. The main reason for these kids to go missing is by choice, and the situation at home is so bad that they decide to leave. And for them to go missing is not a pure definition because they already felt like that they had disappeared at home. And sometimes it's because of mistreatment, sometimes it's because the parents don't approve their sexuality or their religion, and therefore the kids decide to leave. Mesmo quando um familiar registra um boletim de desaparecimento, não existe muitas vezes investigação, pois crime não é. O desaparecimento não é considerado crime. Para muitos, ele é considerado um fenômeno social. Para mim, um crime social, no qual causa muita dor, sofrimento e total desestruturação da familiar. When a children goes missing, it's not considered a crime. It's considered a casualty in a family's life. But for her, she considers it a social crime. And so it's very hard to get the police to be aware of this because it's not actually considered a crime. And her awareness is all for naming it a social crime. Nunca houve e nunca existiu no nosso país esse procedimento ou essa lei de 24 horas. Isso é um procedimento que alguns policiais continuam ainda insistindo em adquirir, pois o desaparecimento, através de uma lei de 2005, sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele é uma busca imediata. Qualquer pessoa que tenha um familiar desaparecido tem que imediatamente registrar um boletim de ocorrência e o policial imediatamente tem que começar investigações. Since the last president, Luiz Inácio Lula da Silva, he made it possible for when kids go missing for it to be immediate search, but the problem is that some policemen decide to still use the old rule of it being 24 hours to search, and so there is a miscommunication throughout the civil police. A internet tem sido cada vez mais usada para aliciar crianças, adolescentes e até adultos, recentemente sendo usada para o tráfico humano e a exploração sexual. As crianças e adolescentes não sabem como se proteger, já que muitos pais e professores ainda não estão preparados para conversar sobre esse assunto. A lot of times there's also the cause of sexual harassment when a child goes missing, and the problem is that a lot of parents and teachers are still not prepared to talk about this issue with kids when they're younger, and so they don't know how to protect themselves when something like that happens. Para que possamos, e as familiares, evitar que isso aconteça, é necessário nos orientar e criar um diálogo aberto com nossos filhos. Embora hoje nossa maior preocupação seja dar bens materiais, muitas vezes tentamos justificar pela falta de tempo, vida corrida, trabalho, deixando nossos filhos à mercê da televisão, dos computadores, dos funcionários que trabalham em nossas casas, deixando de lado a importância de termos vínculos familiares sustentados pela confiança, pelo diálogo e pelo amor familiar. She's saying that it's very important for families to talk about it with one another. And now with media being so open for kids at a young age, they get a lot of influence from that by watching TV or accessing the internet. And so it's very important for the parents to have the first-hand information and deliver it to their kids so that they trust that and not what they see in the media. Podemos evitar o desaparecimentos dando mais atenção aos nossos filhos, orientando, conversando e, principalmente, tomando algumas precauções. Devemos consultar
ter mais informação de quem trabalha na nossa casa, evitar que os nossos filhos saiam sozinhos, principalmente em área de grande movimento, como shopping, área de lazer, parques. Não desviar o olhar dos nossos filhos um momento sequer, pois sempre há alguém de olho que possa levá-los. It is important for parents to care for their children first and make sure that they're aware of their surroundings when they take their kids into public settings, because it's always possible that there's someone with a malicious idea and that will take their kids. And it's also important for the work of preventing your kids to go missing to explain to them what is happening in the country right now, so that they're also aware of their surroundings, and when they're at the mall, for them to not just wander off. Ensinar os nossos filhos desde pequeno nome, telefone, endereço dos pais, dos familiares, não deixar que ninguém os pegue na escola, orientar a escola e os familiares, não deixá-los sair com ninguém. Você busca e orienta a escola, que só você ou alguém de sua inteira responsabilidade possa retirá-los de lá. A lot of the times the kids are also taken from their schools, and so people go and pick kids that don't belong to them up, and the kids think that their parents sent them. So it's important for the schools to be aware that and have a system in which only the parents are allowed to pick their kids up, because in that way it makes it harder for anyone to just walk into a school. Conhecer os amigos dos nossos filhos e, principalmente, conversar com eles, ensinando, orientando, que eles têm não só deveres, mas também têm direitos. E um dos direitos deles são, sim, os passeios, a liberdade, mas o dever dele é sempre estar em contato com a família, comunicando onde está e com quem está. Algumas ações de prevenção podem evitar que seu filho desapareça ou simplesmente seja levado por uma vida, por um desvio de conduta, ou seja aliciado por malfeitores, seja levado pelas drogas. O que falta hoje, simplesmente, para que isso ocorra, são a conversa e o convívio familiar, ou seja, retornarmos a valores familiares e de laços entre pais e filhos. Deixo aqui, simplesmente, uma pequena momento do que eu posso falar para vocês sobre desaparecimento. Infelizmente, eu não encontrei a minha filha nesses 24 anos de desaparecimento. Encontrei muitas crianças. Eu acho que chamam isso de currículo. Eu já encontrei mais de 4.000 pessoas. Mas não encontrei a minha filha. E lamento quando eu encontro um pai ou uma mãe que diz que seu filho sumiu. E eu luto para tentar ajudar e não consigo. Mas, se você vê algum desses rostinhos que a gente divulga nas redes sociais, nos cartazes, não se omita. Ligue, denuncie, converse com o seu filho, chame a responsabilidade social para vocês também, já que no nosso governo, o poder público não chama a responsabilidade para eles, nós da sociedade chamamos para nós e vamos fazer diferente, porque eu acredito que pior que um desaparecimento, não existe dor maior. Quando a gente enterra um filho, a gente sabe que Deus levou, fica uma lápide para você chorar, bons momentos, um lugar para você fazer sua homenagem. Quando o filho desaparece, não, você não fica com nada. Você só fica com lembranças, lamentando que talvez tenha falhado em alguma situação que você não consegue identificar. Só isso. Fotos, roupas que jamais servirão depois. Então, preste bem atenção, pais. Converse com seus filhos, oriente seus filhos da melhor maneira possível. Entenda que o desaparecimento ele é um crime social que leva esses jovens para o tráfico, para a exploração sexual, para o tráfico humano. Buscando uma melhora de vida, eles caem numa armadilha.
E nós, pais e mães, ficamos com o sofrimento de não tê-los e nunca sabermos por onde achá-los ou como encontrá-los. Nós, pais e mães de filho desaparecido, não vivemos, apenas sobrevivemos. Somos pais e mães de filhos mortos-vivos, mortos para o poder público, mortos para a sociedade e vivos numa única esperança nossa de encontrá-los um dia. Agradeço mais uma vez a vocês pela oportunidade de contar um pouco da minha história, um pouco do meu trabalho. A Mães em Luta, ela tem várias ações, além do desaparecimento, ela ainda atende, tem atendimentos psicológicos, ajudamos famílias carentes, enfim, procuramos amenizar em tudo que podemos essas famílias. Obrigado a todos e Deus abençoe. So briefly, she's saying that she thinks that the pain of a mother that has a child that's missing is bigger than the pain of a mom that has a child that died. And the reason for that is because when your child dies, you're able to have a funeral and you're able to worship in them in some sort of way. And you have your time to mourn and you have your time to cry. And after that, you can move on with your life, or at least you can try to. But when your child goes missing, you never know if they're alive or if they're dead. And all you have left are clothes that will never fit them again, and pictures of them when they were younger, and nothing else to go from there. And so moms that have kids missing aren't living, they're just surviving. They're just surviving the pain that they're feeling from their kids that are gone. And she's asking for everyone to make a difference and look at the faces of the kids that you see in newspapers and in toll booths and in supermarkets, and take that and really try and keep that in mind, because she thinks that the biggest lack of commitment is from the society and omitting the fact that you see a face that's familiar to you, and you see it in social media, you can see it when you're walking around, you can see it in a picture, and not report it. And so she's asking for everyone to raise awareness to this cause, and thanks everyone for being here today. Nós que agradecemos, Vera, pela exposição, para que a gente possa refletir. É o que a gente estava conversando lá no meu gabinete, que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente ou com ninguém perto da gente. Então, é importante a gente refletir, e como uma mãe disse ali no vídeo, se coloca um segundo no lugar dela. Imagina eu perdendo um filho. Eu tenho 2 filhas, acho que tem muitas pais e mães assistindo aqui. E se cada um compartilhar um pouquinho dessa dor, acho que a gente pode encontrar muitas pessoas desaparecidas. Eu gostaria de abrir para a plateia, se alguém quiser falar alguma coisa a respeito disso, até para os alunos. Se vocês quiserem, pode traduzir aí, Carol. He's saying he's opening it up for questions. If any of you guys have anything, a question or just anything you want to say to her that can be personal to you or some incentive to give her. Quer falar, Carla? Isso. A Carla, ela é investigadora aqui em Campinas. Kyla is an investigator here in Campinas. And she'll speak a little bit about her job. Pode falar isso, perto. Carla, você fala um pouco, daí você deixa ela traduzir um pouco. Boa noite a todos. Eu sou policial civil, como o Thiago falou para vocês. She's a civil police officer. Eu estou na polícia há 20 anos. O Estado, atualmente, no Brasil, em São Paulo, mais precisamente, está muito carente de funcionários. Nós tínhamos uma delegacia especializada em crianças desaparecidas, chamava Delegacia DARC, Delegacia de Arquivos e Registros Criminais. Hoje mudou a denominação, é o SARC, conta com poucos funcionários. E os delegados, o DINTER, procura sempre com o governador tentar ter concursos para que forme uma delegacia realmente
preocupada com esse tipo de ocorrências, que não são crimes, como foi dito aqui pela nossa amiga. She's saying that she's worked in the civil police for many years, and the biggest problem is that they lack people to work there that have a big enough companionship and awareness to this topic, because it really isn't a crime. So they go through a very selective process and try and find as many people as they can that are dedicated to go through something that's not written in the law. It's just a social crime. Nós sempre tentamos, trabalhando para ajudar a comunidade. Eu gostaria também aqui disso, a título de informação, para vocês que não são daqui, são de fora, e tá parabenizando a senhora por ter achado 4.000 crianças que, sozinha, numa ONG pequenininha, vamos dizer assim, eu não sei quantas pessoas ajudam financeiramente, mas eu vi que... Não temos ajuda financeira, só temos doações esporádica de alguns que nos sensibiliza com a causa e procura nos ajudar em papel, material didático, material de divulgação, que vocês viram aí, que são bem simples. Quem conheceu minha ONG, que nem esses meninos, sabe que a minha ONG é bem simples mesmo. Somos carentes de tudo. She's congratulating Vera for finding 4,000 kids by herself in a small office, and Vera is saying that they receive no donations in money-wise at all, and there is no volunteers that come to help. The only type of donations that they receive are like flyers, for example, sporadical donations, not necessarily money, and so she does it all by herself. Eu gostaria aqui de ser uma, mas estar à sua disposição. Eu estou na delegacia do DI interdepartamental, onde rege várias cidades, região metropolitana de Campinas. She's saying that she's available to help Vera in any way, and she's putting herself out there and saying that she's willing to help. E é isso aí. Eu queria agradecer vocês de terem vindo aqui, compartilhado aí, conhecer a ONG e estar aí hoje para estar aprendendo mais aí sobre esse assunto. And she's thanking you guys for coming from a far place and willing to sit here and listen to their stories and help raise awareness. And she says thank you. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, se manifestar? Roseli? Roseli, pode... como está gravando, se você puder... tem um microfone ali. A Roseli é a mãe da Carol e está representando os pais aqui. Só para fazer uma colocação. Após a primeira visita que a Carolina fez com a Vera em São Paulo, vários momentos, assim, quando ela passeia pela cidade, nós estamos passando, ela fica com receio de alguns pontos da cidade. Então, ela insiste em fechar o vidro, a preocupação, né, em algumas regiões. Depois desse primeiro encontro, ela fez um comentário. Ela disse para nós que nunca mais ela olharia para aquelas crianças da mesma forma. Porque depois do esclarecimento que ela teve, não é olhar para ele e falar assim, eu estou com medo pela violência e achar que aquela criança chegou ali já no meio, já violenta. Na verdade, ela teve um desaparecimento por motivos socioeconômicos, principalmente, né, Vera? Sim. Então, eu acho que essa é uma colocação importante. Acho que o dia a dia nos leva realmente à omissão, né? Parece que a gente fica na correria e esquece de dar o que essas crianças vieram fazer esse período aqui no Brasil. Tem outras crianças daqui que fazem também, mas eu acho que isso é importante. De cada ação, por menor que ela seja, eles saberem que vai ter ela vai contribuir para um bem maior. Então, para a gente não achar que é pouca coisa. Você vê, a Vera, sem conhecer o escritório dela, realmente assim é bonito, mas é triste também, né? E saber que tantas coisas podem funcionar com tão pouco, e saber que nós temos um país com uma arrecadação financeira exorbitante, e por que não dá certo, né? Quer dizer, quando as autoridades vão parar para realmente usar dos seus recursos para o bem da sociedade, né, dos seus contribuintes. Então, é só uma colocação que eu acho interessante passar. Importante. Obrigado, Roseli. Mais alguém quer
fazer alguma colocação, pergunta para Vera? Guys, you want to make some questions? Don't be afraid. Okay. This one was more directed at Vera. I was just wondering, because of like a lot of the reasons on the list for why people are disappearing might involve other countries. So I was just wondering if you guys are talking to any like international organizations or trying to enlarge in your company to span other or include other countries as well. Ele falou que muitas dos itens que você relatou na lista das razões por que as crianças fogem de casa, ele falou que dá para perceber que isso acontece em outros países também. E ele perguntou se você está em contato com algumas entidades internacionais ou se tem um trabalho de colaboração ou se é somente no Brasil. Não, a gente tem algumas ações, alguns voluntário que leva esse trabalho para fora do país. Temos uma psicóloga que está desenvolvendo um trabalho em nosso nome junto à ONU, mas ainda é muito pouca coisa, é muito pouco conhecimento sobre desaparecimento. Como eles mesmos falaram, lá na reunião com a doutora Elizabeth Sato, lá fora vê como o desaparecimento do Brasil, de crianças no Brasil, como se fosse a polícia que os exterminasse. Foi isso que eles falaram, né? Você lembra? Então, eu acho que a gente tem que mudar isso. Nosso país é um país rico, um país que acolhe todo mundo de braço aberto. A gente tem que mudar essa visão que se tem lá fora. Existe, sim, um extermínio muito grande de jovens no Brasil, jovens esses que, por situações financeiras, acabam indo para uma conduta irregular, pela vida do crime, mas a maioria dessas crianças que nós temos como desaparecido, que divulgamos, nunca teve nenhuma atitude ou nenhuma ação que desabonasse a conduta dela. Ou seja, nenhuma delas nunca tiveram conflito com a polícia, nenhuma delas nunca foi registrado alguma coisa que dissesse eles eram bandidinho, era assaltante, era ladrão. Isso é uma visão que até os policiais têm quando as famílias chegam para registrar um boletim de ocorrência. Por isso, essa falta de vergonha no nosso país, de não ter um trabalho eficiente com campanhas de prevenção e a busca imediata desses desaparecidos. Isso nos tem levado a uma briga muito grande, e há uns 2 anos atrás o governador Geraldo Alckmin de São Paulo, e nosso estado, resolveu chamar um pouquinho da responsabilidade dele para esse tema. Uma das ações foi equipar o laboratório de artes florense, que os meninos tiveram a oportunidade de conhecer, no qual trabalha a imagem da criança com envelhecimento digital. Isso apenas 2 anos. Há quantos anos a gente já trabalha com desaparecimento? Há quantas pessoas desaparecidas já existiu antes das ONGs aparecer e que a gente jamais vai encontrar? She's saying that, unfortunately, the lack of shame in our country and using the money that they receive to a cause that doesn't affect their public makes it really hard for other international organizations to sympathize with what's happening in Brazil necessarily. And the first action that the government did to help the issue of finding missing people was that 2 years ago the São Paulo governor decided to give more equipments to the forensics lab that we were at. 2 years ago they had nothing, and so now they're able to do the aging of the face, but that's it. They haven't done anything else. And so the information that gets to the United States mostly is that there's a lot of corruption in Brazil, and that because of this corruption, kids are going missing, and that the police is involved. But the truth is that we all saw that it's a different reality here while we were here. But unfortunately, the information that leaves is different, and so it makes it very hard. There's a few organizations that interact with her, but just to exchange information. There isn't a work that's going on between international organizations. Okay. She said that her organization has been able to find 4,000 missing kids.
I was wondering if she could talk a little bit about how she begins the process of looking for someone who goes missing, especially because she's doing so much with so little resources. Ela perguntou que, já que a sua organização achou 4.000 pessoas, ela queria saber como você começa o processo, já que você, a maior parte do tempo, você está sozinha nesse processo e tem tanta gente faltando. Então, ela está com curiosidade de saber como começa. A ONG, ela tem vários voluntários, vários universitários e estudantes que são voluntários. A gente tem alguns projetinhos de campo que saem em busca desses adolescentes e dessas pessoas em geral, mas a gente encontra ela contando muitas vezes com a divulgação da imagem e a denúncia da sociedade, ou seja, é uma troca. A gente faz a divulgação e a sociedade contribui, ajudando a localizar, dando informações onde aquela pessoa pode estar, ou que a viu em algum lugar, e a gente vai procurar mais informação, pede ajuda da polícia para tentar localizar. Essas crianças que a gente encontrou, essas pessoas, muitas vezes eram crianças que viviam conflitos familiares, por isso elas saíam de casa e iam morar nas ruas aqui em São Paulo, em maior parte do Brasil, em outros estados também. E aí, com esse trabalho, a gente consegue trazê-las de volta e fazer um trabalho de reintegração social, junto com os psicólogos e os assistentes sociais, para que ela consiga conviver novamente com os familiares. The first thing that she does when a parent comes to her and says that their children is missing is that she asks for a picture. And so they put out the picture for the public, and it works as sort of an exchange. They put out the picture, and the public returns with an information if they see the kid or if they recognize seeing them while they were walking around. She also has groups that are located around São Paulo, and they look for the kids. And most of the time, the kids that she finds are kids that left by choice, and so they're now living in the streets. So it's as simple, like when we were in São Paulo, there were kids asking for money in the stoplights. Those kids are mostly kids that are missing. And so we probably ran across kids that are missing now. And so how it works is that when someone sees a picture, they contact her, and most of the time, even her volunteers find them just by driving around. Vera said that a lot of the responsibility for finding these people lies in the public and having people pay attention to pictures and try to recognize faces. But I'm wondering if she is working on or has any ideas for legislation that might help find these kids and these sons and daughters. Ele falou que ele perguntou se tem alguma forma de alguma lei que você acha que se passasse, alguma uma coisa que seria mais formal, que todo mundo trabalhasse em união como um país, se algum tipo de lei que você acha que poderia fazer uma diferença na busca. Eu acho que em todo mundo o desaparecimento ele não é crime. Então, eu acho que todos os governantes deveriam pôr o desaparecimento de crianças, principalmente crianças e adolescentes, como um crime hediondo, independente de ser Brasil, Estados Unidos, Alemanha, qualquer país. Em nenhum país ele é considerado crime. Então, que as leis transformassem o desaparecimento num crime. Para vocês terem uma ideia, o desaparecimento ele só perde em situação monetária para o tráfico de drogas no mundo. Só no Brasil são 32 milhões de lucros em torno de droga. E o desaparecimento ele só perde para o tráfico de droga. Então, é milhões e milhões e milhões que geram em torno de um desaparecimento e pelo tráfico de pessoas. She said that it doesn't matter what country you go to in the world, a children going missing is not a crime. And so for her, the main thing is that she thinks that it should become a crime. It should be recognized as a crime, because through that, it makes it a more unifying process throughout the whole country. People recognize that as a crime, and so therefore they have a way or a process to follow. But if it doesn't have the label of a crime, each police sector works in a different way. And in Brazil, the only children going missing is ranked under
drug trafficking. So the drug trafficking produces 32 million reais a year of profit, and under that is children going missing, and drug trafficking is considered a crime. And so she says there's this unbalance, and she thinks it's important for it to be recognized as a crime. Mais perguntas? Bom. No more questions? Então, Vera, quer colocar mais alguma colocação, fazer mais uma colocação? Eu gostaria que a Carolina falasse para esses meninos que a oportunidade que eles me deu de conhecê-los foi única. É uma coisa que eu vou levar para sempre no meu coração, pelo carinho que eles me receberam, e aprendi a gostar deles também. Acho que eles também gostaram um pouquinho de mim, e que eles levem para o país deles um pouco desse trabalho, que eu acredito que no país dele, nos estados que eles moram, também deve ter desaparecidos. Prestem atenção nas fotos, levem um trabalho e, se puder, façam um trabalho em busca de crianças, principalmente de crianças e adolescentes, porque as do Brasil pode estar em algum país que não seja o Brasil, talvez no país de vocês. And she's directing this to all of you, and she says thank you, and that throughout these last few days that she was able to interact with you, she learned to love you, and she hopes that you also have sympathy or like her. And she asks that you take this issue back to wherever you live, and keep in mind that it's something that happens every day, and if people like us that are involved in an issue like this forget about it, it makes it even harder for anything to change. And she says that even if a kid goes missing in Brazil, they may be in the United States. And if possible, to start something that can change that and can raise more awareness in where you live. And thank you. Bom, gostaria de agradecer a Vera. Gostaria que as pessoas que estão assistindo façam essa reflexão e, mais uma vez, se coloque um segundo no lugar dessas mães. Gostaria de finalizar dizendo que hoje o Brasil vive uma onda de insatisfação com relação à questão política, questão financeira, e que hoje eu vejo que nós tivemos algumas lições que a gente tem que sair daqui, quem estiver assistindo, quem está presente. Primeiro, a gente está tendo um exemplo de outro país, da importância que eles dão na educação, não só na educação formal, mas na importância de mostrar para os estudantes, para os alunos, de se envolverem com causas sociais, de entenderem o que se passa além do mundo deles. E eu, particularmente, sempre digo, às vezes a gente vai para ajudar, a gente sai muito mais ajudado do que a gente ajudou. Então, é importante que a gente reflita. Um país como os Estados Unidos, ele inclui na grade curricular a obrigação dos alunos terem um trabalho social. E muitas vezes a gente se fecha dentro dos nossos casulos, deixando o problema de outro. E um problema como o da dona Vera, que é uma dor muito grande e que basta alguma mudança de olhar, de posicionamento, como disse a Roseli, de que as pessoas que estão nos semáforos, nas ruas, podem ser pessoas que são foragidas. E você pode estar ajudando a resolver a dor de muitas mães. A segunda lição que eu acho que a gente devia ver que muitas vezes a gente reclama e tem muitas pessoas que transformam a dor dela em luz. E eu vejo a dona Vera, e já me coloquei como soldado dela, porque ela podia estar se lamentando, podia estar descrente de tudo e de todos, mas ela está lutando e ajudando outras pessoas. 4.000 pessoas, 4.000 famílias que você ajudou. Parabéns. Obrigada. Obrigada. E a terceira coisa, que ontem eu me manifestei sobre a noção da gente tem que ter do orgulho da nossa pátria, do orgulho de ser brasileiro, do orgulho dos valores que a gente vem buscando. E eu queria dar parabéns para você, Carol. Obrigada.
porque muitas vezes a gente fica criticando o nosso país, quer esquecer o nosso país, quer mudar do nosso país, esquecendo os problemas dos outros, mas você não, Carol. Você está tendo a oportunidade de estudar lá fora e você não esqueceu suas raízes. E, pelo contrário, quis mostrar para os outros os nossos problemas, tentando ajudar e melhorar nosso país. Parabéns, que isso sirva de lição para todo mundo que está assistindo, serviu para mim e acho que vai servir de muita gente. Muito obrigado a vocês duas e contem conosco. Boa noite a todos. Oi. Ok. Muito bem, vocês acompanharam aqui pela TV Câmara a palestra com a senhora Vera Hanu, da ONG Mães em Luta, ela que falou aí sobre o tema desaparecimento de pessoas. Iniciativa da palestra, a partir do vereador Thiago Ferrari, do PTB, uma palestra importantíssima num momento em que todo mundo carece de um pouco mais de atenção com a criança e o adolescente, vereador. Isso é o que eu estava falando. Essa palestra foi muito importante para a gente ver algumas situações. Primeiro, a importância da gente olhar para a dor dos outros e perceber que a gente pode ajudar observando as crianças que estão nos semáforos, observando as crianças que estão andando nas ruas, que muitas vezes pode ser uma criança desaparecida e tem uma mãe sofrendo com isso. Então é importante da gente entender a nossa responsabilidade e entender também o outro lado, a responsabilidade do poder público, de criar instrumentos para que a gente possa divulgar o desaparecimento dessas pessoas, dessas crianças, a maioria são crianças, e para que as pessoas possam estar atentas e ajudar essas pessoas. Também gostaria de ressaltar também a importância de a gente estar recebendo uma escola de fora dos Estados Unidos, da Pensilvânia, e que eles têm na grade curricular deles a obrigação de fazer um trabalho social. Eu acho que isso sirva de exemplo para que a gente possa saber trabalhar com isso e para que a gente possa fazer com que a nossa população, os nossos alunos se envolvam com as causas sociais, olhem para o próximo, olhem para a dor do próximo. Então, acho que essa noite a gente teve alguns bons exemplos que a gente quer e que a gente deseja. É isso que eu desejo. Muito obrigado. Com certeza. E a participação desses alunos americanos da George School, a interação que houve com os próprios alunos dentro da palestra, uma atenção e a certeza de que esse compromisso vai ser levado. Exatamente. A gente foi fundamental a importância do envolvimento deles. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Thiago Ferrari. Eu quero conversar também com a senhora Vera Hanu, ela que é presidente da ONG Mães em Luta, uma palestra que mexe realmente com as pessoas, um assunto muito discutido e muito polêmico, não, dona Vera? Sim, o desaparecimento no nosso país ele tem se tornado cada vez mais invisível, né? Mas a nossa luta é justamente essa, tornar ele visível à sociedade e ao poder público, que se torne um crime e não mais um mero desaparecimento, um fenômeno social. O desaparecimento ele é um crime social e deve ser sim enquadrado no Código Penal brasileiro. Como é que funciona a ONG Mães em Luta? Então, a partir do momento que o familiar tem um desaparecido já com um boletim de ocorrência, ele nos leva lá para a gente faz um novo cadastro, encaminha aos psicólogos, assistente social, se assim ele quiser, e começa a divulgação das imagens. A gente só consegue localizar uma pessoa desaparecida através das imagens, então por isso ela é extremamente importante. Mas é também muito importante que a sociedade se sensibilize em olhar aquela imagem. Entendeu? E nos comunicar se conheceu ou se viu em algum lugar para que nós podemos realmente encontrar. Como é que a senhora viu a participação desses alunos americanos? Nossa, eu achei um exemplo. Eu acho que é um exemplo que nós brasileiros devemos seguir, por isso também no nosso currículo escolares, porque com isso a gente vai tirar muito tempo ocioso dessa molecada. Como entrar em contato com a ONG da senhora? O telefone da minha ONG é
11 3224 0935. O meu site é www.mãesemluta.org.br. Estamos à disposição para tentarmos ajudar na medida do possível. Muito obrigado pela participação e uma maravilha de palestra. Agradeço pela oportunidade. Obrigado mesmo. Muito obrigado, portanto, a senhora Vera Hanu, ela que é presidente da ONG Mães em Luta, termina nesse exato instante de proferir palestra aqui no auditório, no plenário da Câmara Municipal de Campinas, sobre o tema desaparecimento de pessoas. Vocês continuam conosco aqui na TV Câmara Campinas, canal 4 da NET, 61.3 UHF Digital. Voltamos à nossa programação normal.